A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta, e mobiliza uma audiência de bilhões de pessoas durante sua realização, que acontece a cada 4 anos. Fique aqui comigo que vou te contar algumas das maiores curiosidades da história das Copas do Mundo. Meu nome é Ricardo, e seja bem-vindo ao Fatos Curiosos. A cada 4 anos, nossos olhos se voltam para um dos maiores eventos esportivos existentes, a Copa do Mundo. Essa competição de futebol foi criada em 1930, após anos de esforços de Jules Rimet, à época presidente da Federação Internacional de Futebol, FIFA. Entre 1930 e 2014, foram realizadas 20 edições, cada uma com suas histórias marcantes. Agora em 2022, vão se completar 22 edições da história da Copa do Mundo, que promete ser a Copa mais tecnológica de todos os tempos. O campeonato reflete, em parte, as transformações políticas e os acontecimentos que marcaram esse período. Além disso, os mundiais também foram usados de maneira política por alguns regimes desde sua fundação. Estatísticas sobre a Copa do Mundo: maiores goleadas. As duas maiores goleadas da história da Copa foram realizadas pela Hungria. Em 1982, os húngaros venceram El Salvador por 10-1. Em 1954, ganharam da Coreia do Sul por 9-0. A Iugoslávia também conseguiu impor uma goleada de 9-0 sobre o Zaire, atual República Democrática do Congo, em 1974. Uma nota triste a respeito das goleadas: a seleção anfitriã que sofreu a maior goleada na história das Copas do Mundo foi exatamente o Brasil, que em 2014 perdeu para a Alemanha por 7-1. Maiores artilheiros. Os 3 maiores artilheiros de todas as edições de Copa do Mundo são Miroslav Klose da Alemanha, 16 gols, Ronaldo Fenômeno do Brasil, 15 gols, Gerd Müller também da Alemanha, 14 gols. O maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo é o francês Bastien Fontaine, que em 1958 conseguiu o feito de marcar 13 gols. Domínio sul-americano e europeu. No decorrer das 20 edições de Copa do Mundo, todos os campeões saíram da Europa ou da América do Sul. A distribuição dos títulos encontra-se da seguinte maneira: 11 títulos para os europeus e 9 para os sul-americanos. Esse domínio fica evidenciado por conta de mais uma estatística, que somente 2 seleções de outras partes do planeta estiveram entre as 4 melhores colocadas. Em 1930, no primeiro Mundial, os Estados Unidos alcançaram o 3º lugar. Já em 2002, a Coreia do Sul conquistou um histórico 4º lugar. O continente africano nunca teve uma seleção semifinalista. Os melhores desempenhos de seleções africanas foram obtidos por Camarões em 1990, Senegal em 2002 e Gana em 2010, que chegaram às quartas de final do torneio. Maiores finalistas da história. As 2 nações que mais vezes chegaram à final de uma Copa do Mundo são Alemanha e Brasil. Os alemães participaram 8 vezes da final, ganharam em 1954, 74, 90 na Copa disputada no Brasil de 2014, e foram derrotados em 1966, 82, 86 e 2002. Já o Brasil esteve em 7 finais, vencendo em 1958, 62, 70, 94 e em 2002, e sendo derrotado em 1950 e 1998. Uma curiosidade a respeito da competição de 1950 é que os critérios de decisão aconteceram por pontos, e não em jogo eliminatório, conhecido como mata-mata. Isso significa que não haveria uma final nos moldes aos quais estamos acostumados, até mesmo porque bastaria um empate para dar o título ao Brasil. Coincidentemente, a partida do quadrangular final que decidiu a Copa foi travada justamente entre Brasil e Uruguai com a vitória por 2-1. Os uruguaios saíram campeões no famoso Maracanaço. Outras seleções que merecem destaque são Itália e Argentina, que chegaram à final 6 e 5 vezes, respectivamente. A Holanda é a nação que mais vezes esteve em decisões de Copa do Mundo, no entanto, sem vencer nenhuma. Os holandeses alcançaram a final por 3 vezes, 1974, 1978 e 2010, e foram derrotados em todas. Polêmicas e conspirações.
Como acontece em toda competição desse porte, os mundiais são acompanhados de polêmicas, as quais atravessaram décadas e até hoje são debatidas por torcedores mundo afora. Destacamos a seguir duas delas. Na Copa de 1954, realizada na Suíça, aqueles que acompanharam o campeonato ficaram encantados com o futebol praticado pela Hungria, seleção comandada por Puskás e Kocsis. Os húngaros estavam invictos havia 4 anos, e a campanha deles até a final foi avassaladora. Venceram a Coreia do Sul por 9-0 e a Alemanha Ocidental por 8-3. Nas quartas de final ganharam do Brasil por 4-2. Nas semifinais do Uruguai pelo mesmo placar e na decisão encontraram novamente a Alemanha Ocidental, a quem haviam goleado na primeira fase. Começaram vencendo por 2-0, mas acabaram derrotados por 3-2, o que permitiu aos alemães conquistar seu primeiro título. Esse jogo é conhecido na Alemanha como Milagre de Berna. A grande polêmica a respeito dessa partida é que alguns especialistas apontam o fato de que os alemães jogaram dopados. Não havia controle de doping nesse mundial e sabe-se que os atletas receberam injeções de vitamina C. Já recentemente, um novo estudo apontou para o uso de Pervitin, uma metanfetamina que ajudava a aumentar o desempenho físico. Outra polêmica aconteceu em 1978, durante a Copa do Mundo realizada na Argentina. Na segunda fase, Brasil, Peru, Polônia e Argentina estavam competindo para alcançar a final, somente o primeiro passaria. Na última rodada, Brasil e Argentina decidiriam o finalista. Quem vencesse sua partida e obtivesse o maior saldo de gols seria classificado. Tanto o Brasil, que encarou a Polônia, quanto a Argentina, que enfrentou o Peru, jogariam no mesmo horário, mas inexplicavelmente, a partida da Argentina foi adiada por 2 horas. Quando o jogo do Brasil terminou, os argentinos sabiam que precisavam vencer o Peru por 4-0 para se classificar. A partida até hoje levanta polêmicas, pois os jogadores peruanos muitas vezes caminhavam pelo campo e assistiam passivamente os argentinos jogarem. Ao final, o resultado foi um inexplicável 6-0 para os argentinos sobre uma das melhores seleções do Peru de todos os tempos. Até hoje levantam-se teorias de que houve um arranjo feito pela ditadura argentina para classificar a seleção da casa. Nunca se soube o que realmente aconteceu, se foi apenas um dia ruim dos peruanos ou se aconteceu mesmo esse arranjo, mas há jogadores peruanos e jornalistas sul-americanos que afirmam ter existido suborno. Provavelmente nunca saberemos o que de fato ocorreu. A única coisa que sabemos, que a única seleção que tem 5 estrelas no peito é a nossa amarelinha, que tem a chance de aumentar para 6 estrelas no Catar nessa Copa de 2022. Eu vou estar torcendo para a nossa seleção, mas quero saber de você. Deixe aí nos comentários para qual seleção você vai torcer. Chegamos no fim do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no Fatos Curiosos. Boa sorte nessa Copa do Mundo. E até mais.